Bom dia, mais uma Mamar com Cristo iniciando. Hoje vamos ler a mensagem Vós que dizeis, que foi publicado no Pão Nosso, Editora Fé, capítulo 61, referente ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler na minha Bíblia, porque eu não gosto da tradução que está ali, então, e a Bíblia que eu uso é a Bíblia da palavra-chave, que tem as palavras-chave em grego e em hebraico. Então vamos lá. Capítulo 9, versículo 20. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: O Cristo de Deus. Então, esse é o versículo referente à mensagem. Agora vamos fazer a leitura para depois tecermos os nossos comentários. Vós, que dizeis? Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada por meio da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito e pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com quem temos sido agraciados. Palavras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desavorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele e a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. E essa pergunta, gente, ela pode ser direcionada a cada um de nós. E nós? O que dizemos ser o Cristo? O que nós dizemos sobre Jesus? O que Jesus tem representado em nossas vidas? Meu irmão fala, tem pessoas que estão no meio acadêmico, que estudam diversas disciplinas e não se dão o direito, ou não procuram separar um tempo para fazer uma análise sobre o Evangelho, por exemplo, para depois de fazer essa análise do Evangelho, poder falar sobre o Cristo. As pessoas fazem considerações sobre Jesus sem conhecê-lo. E é muito comum também no meio espírita, no meio, muitas vezes religioso, mas principalmente no meio espírita, as pessoas se dizem cristãs, não leram, não estudaram o Evangelho de Jesus. E aí vem a pergunta, né? Quem é Jesus? O que Jesus representa? O que Jesus veio a fazer ao mundo? O que ele veio fazer no mundo? Qual era o objeto principal dos discursos de Jesus? São perguntas pertinentes. Porque se você não tiver conhecimento do que isso representa, você não sabe quem é o Cristo. Porque primeiro você tem que conhecer o Cristo na história. O que o Cristo fez, de que maneira ele agiu, quem foram os seus discípulos, quem eram os judeus, quem eram os fariseus, saduceus, os escribas. Você tem que entender qual era a questão política de Roma da época, a questão religiosa do judaísmo, os costumes, as leis judaicas. Você precisa entender tudo isso para vislumbrar a verdadeira mensagem de Jesus. E aí, entendendo tudo isso, através de um estudo criterioso, você vai entender Jesus.
Você vai saber quem é Jesus. E sabendo quem é Jesus, compreendendo ele no contexto da época, você vai poder aceitá-lo como o Cristo de Deus, né, como o Messias, como o governador espiritual do nosso planeta, ou rejeitá-lo. Mas pelo menos você buscou entender o que ele disse, o que ele fez. Porque se você não conhece o Cristo, como você pode se dizer cristão? Se você não leu o Evangelho, como você pode se dizer cristão? Quem é o Cristo? Jesus perguntou aos seus apóstolos. Ele perguntou o que as pessoas, nessa passagem, ele pergunta o que falam de mim. Uns dizem que é o Elias, outros dizem que é outro profeta, e cada outro dizem que é João Batista. E aí ele pergunta, e vocês? O que dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz que era o Cristo, que ele era o Cristo, que ele era o enviado de Deus, era o Messias. E nós temos consciência que Jesus é o Messias? Eu creio que Jesus é o Messias. Baseado em quê? Eu creio que Jesus é o Senhor da terra, é o governador espiritual do nosso planeta. Baseado em quê? Você já leu o Evangelho de Jesus? Já estudou o Evangelho de Jesus? Já buscou entender as suas parábolas, os seus discursos? O Sermão do Monte, o Sermão escatológico, o Sermão de lá em João 14, o Sermão dos Ais, todas as parábolas, todos os ensinamentos. Já procurou entender as curas que Jesus realizou? Se você não fez isso, você está enganado. Você não consegue compreender aquilo que você diz ter fé. A doutrina espírita fala na fé raciocinada. Não é fé para intelectual. Eu entender por que eu acredito em alguma coisa, para ter uma fé cega. E eu só posso entender o que eu estou dizendo, ter fé em Jesus, quando eu estudo Jesus, quando eu entendo todas as passagens de Jesus, eu compreendo, eu procuro analisá-las. Mas eu não sou teólogo, eu não tenho como estudar. Tem tantos livros, gente. Tem tantos livros. Tem tantos estudos. Busque estudos sérios. Não aquelas pessoas que falam as mesmices. Tem gente que repete as mesmas coisas o tempo todo. Você escuta 30 palestras sobre um tema, todo mundo fala a mesma coisa. Porque ninguém aprofunda, ninguém busca contexto, entendeu? Temos que procurar aprofundar um pouco mais. E aí, através desse aprofundamento, nós vamos compreender realmente Jesus e vamos poder responder essa questão. Quem é Jesus? Só através de um estudo sério que nós vamos poder fazer isso. Quem é Jesus, o que veio fazer na Terra, qual era o ponto focal do seu Evangelho. Se nós não entendermos isso, não vamos ter consciência plena que somos cristãos. Não vamos ter. Para ser cristão, você tem que entender Jesus e seguir Jesus. Como é que eu sigo alguém que eu não sei o que ele falou? É difícil. Eu preciso primeiro entender o que ele falou. Entender suas lições. E a partir do entendimento dessas lições, tomar a atitude de segui-lo. Ou não segui-lo. Mas é uma atitude que eu tomo baseada em fatos, em argumentação, baseada em alguma coisa. Eu tenho que estudar, entender. E a partir dali eu digo, não, eu creio em Jesus ou eu não creio. Mas eu tenho que buscar estudar para isso. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui e gostou da nossa reflexão, dê seu like. Compartilhe com seus amigos através das suas redes sociais. Divulgue também para os seus parentes. E faça comentários na página. Lá nessa mensagem vai ter lá coisa. Entre nos comentários, comente. Se você não tiver comentário, dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Curta o comentário dos outros.
Fale também sobre comentários dos outros. Vamos interagir, porque quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas e quanto mais comentários, mais esse conteúdo é oferecido a outras pessoas. Então, vamos ficando por aqui. Que Jesus nos abençoe e que esteja conosco hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.